Boa, boa! Ô, olha o choque de consciência, traz consciência, vários bordões. Tá a bancada diferente hoje aqui. Você gostou da bancada, né? Rapaz, cada vez melhor, hein? É isso aí. Estou aqui com o meu amigo veterano na comunicação. Tivemos o prazer de ter o filho dele aqui. E hoje tê-lo aqui é um privilégio enorme. Imagina. Jornalista Marcos Tadeu, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo Imagina. convite aceito Eu aí. agradeço o convite de vocês. É um prazer estar aqui, sem dúvida. E hoje temos um profissional de peso aqui da voz, né? Tá um pouquinho mais gordinho hoje. Mas é um tempo já, né? Já estou na lida, nessa estrada. Estou com 59 anos. Comecei com 16 anos, né? Fazendo rádio. Então, já estamos aí, já batendo uns 43 anos de comunicação na minha vida. E a comunicação é tudo na minha vida, né? Falando bem a verdade. Porque tive uma carreira no rádio, no jornal, na televisão, na política. Então, a comunicação sempre fez parte da minha vida inteira. E tem ao máximo, né? Comunicar. E comunicar como locutor de leilão, amor! Essa. Você que nos assiste aí, eu duvido você fazer o teste da locução. Eu não sei se o senhor vai poder depois, no final, Dá dar uma uma palhinha palhinha. pra nós. Vou tentar. Tô rouco hoje que eu fiz o leilão até a madrugada de hoje. Aí, ó. Aí Tá já vendo? são 6 horas de trabalho, tive mais 6 horas e meia de leilão. De ontem começamos 7h20, terminamos hoje, era 1h40 da manhã, mais de 7 horas. Rapaz, Mas eu amo a profissão de leiloeiro, eu gosto É. muito. É muito importante, né? O leiloeiro é uma profissão extremamente interessante, você intermedia negócios usando a sua voz e muitas vezes a criatividade do leiloeiro ajuda a vender. Então, além de tudo, você também transmite, dependendo do que você está naquele momento, uma paz, um entusiasmo. E aquilo que eu sempre falo, né? A voz é um dom que a pessoa sabendo usar, ele pode trazer consequências maravilhosas para muita gente. Pode-se dizer que o senhor constrói uma parte da venda ali no leilão. Sem dúvida. O leilão é um processo muito transparente, né? Ele devidamente feito, ele é um processo transparente. Porque o leilão, antes de tudo, permite você colocar um produto e trazer interessados nesse produto. E o lance vai dizer qual o valor daquele produto, mesmo que não seja aquele desejado por quem vende. Então, o processo do leilão é um dos processos mais democráticos e transparentes que existe. E quando o senhor fala o leilão, ele é muito, né? Por quem tá fazendo a locução ali, narrando, tem que ter esse olhar. A pessoa que se predispõe a entrar nesse mundo tem que estudar bastante essa questão também da persuasão comercial. Você tem. E com o tempo você tem isso, é com o tempo. Eu comecei leilão até já um pouco tarde na minha vida, eu tinha mais de 35 anos. Foi uma decisão que eu tomei em virtude de estar vendo que no meu campo de comunicação, o rádio, televisão, jornal, a tecnologia chegando e os profissionais se espalhando e perdendo espaço e também o reconhecimento financeiro. Então, quando eu parti para o leilão, eu falei, poxa, eu sei me comunicar, eu sei falar, tem que aprender isso, não é possível. Voz eu tenho, né? Não sou burro, eu sei alguma coisa. Então, vou ter que aprender isso. E aprendi. Muita gente acha que não, é fácil, não. Eu passei um bom tempo sem ganhar nada, assim. Viajando, fazendo leilão, enfrentando 300, 400 quilômetros. O que eu ganhava no leilão dava para pagar o combustível ida e volta. Mas eu tinha que ter a prática do leilão. E, graças a Deus, eu não sou nenhum grande leiloeiro, até porque eu fiz uma opção minha, familiar. Porque o leiloeiro chega a um patamar de, às vezes, o cara passar 20 a 22 dias fora de casa. E muita gente acha, pô, o cara tá ganhando muito. Realmente, o cara ganha muito. O leiloeiro é muito bem remunerado. Muito bem remunerado. Mas eu fiz uma opção, falei, pô, eu gosto da minha casa. Entendeu? Então, eu fiz uma opção de ficar mais próximo, fazendo leilões muito mais próximos à minha casa, em viagens que possam durar no máximo um dia, talvez 2 dias, mas foi uma opção devida minha. Eu
quis curtir um pouco mais a minha casa, curtir um pouco mais meus netos que chegaram, enfim. Mas o leiloeiro é bem remunerado, o leiloeiro, ele leva uma vida que não é fácil. Que eu estou dizendo para você, tem amigos meus que passam 20 dias sem estar em casa. Isso, claro, cria uma série de transtornos na vida dele e da família, mas são fatos, consequências também de todo trabalho. É uma dessas é do leiloeiro. O leiloeiro ele tem que passar bastante credibilidade, Muita. Né? E tem esse lance também, ele tá atento quem tá levantando a mão. Muito. Né? A gente trabalha com uma equipe. Então, você vê, o leilão em si é um grande gerador de empregos. É um grande gerador de rendas. Né? Então, você pega o pessoal que trabalha, manejo, recebem os animais, tem aqueles eu chamo de meninos, que a maioria são jovens, que vão lá, colocam os lotes nos currais devidamente, eles vão levar os animais até a pista. Na pista chega, tem um leiloeiro, tem ali 2 ou 3 pisteiros, que a gente chama, são aqueles que pegam os lances, e você fica atento no leiloeiro ali, eles pegam os lances, tem aquele pessoal do escritório que faz a boleta, tem um cara do som, tem um cara da transmissão hoje, e não tínhamos transmissão, isso até a pandemia, a transmissão era uma coisa muito tímida ainda, então você hoje tem a transmissão, então já te falei do escritório, que faz boleta, recebe os animais, faz a nota fiscal, você tem um veterinário que tem que supervisionar os animais, enfim, e tem a cantina. A cantina está lá, o bar está lá, servindo refeição, aperitivo, bebida gelada e aquele montão de gente lá querendo assistir o leilão. Então, geralmente, como é que é? A duração geralmente de um leilão é em quantas horas mais ou menos? Um leilão de gado de corte, né? Você pega um leilão de gado de corte, eu faço, por exemplo, dá um exemplo de Lucélia, que eu faço todas as terças-feiras. Lá dificilmente termina antes da 1h da manhã. Começa quando? Começa às 7h15, 7h30 da noite. E eu vou até 1h da manhã. Um dia desses acabamos, era 2h40 da manhã. São vários lotes, é um evento. E você acredita que 2h30 da manhã tem gente comprando e vendendo. Olha. Não, mas imagina também ele Entendeu? sem parar e dar um intervalo. Aquela questão do lance é de erguer a mão mesmo, assim? Dar a mão, dar um gesto, porque o pisteiro, que é aquele que trabalha pegar, ele também tem que ser muito bom. Ele tem que estar muito ligado. E às vezes ele sabe, por exemplo, que o Renan vai lá e compra bezerro. Aí o Renan tá lá, ele chega lá pro bezerro e falou, o bezerro é na pista. Isso é bom bezerro. Tal. E de repente ele convence o Renan, dá um lance de ideia, ele começa a comprar. Ele gosta de bezerra, né? Ele gosta de touro. Então, o pisteiro tem que enxergar um pouco, às vezes como ele conhece, às vezes a praça, ele vai até no cliente. Então, o pisteiro faz parte muito importante do leiloeiro. O leiloeiro, eu não gosto de usar assim, ou melhor, os colegas não gostam. Mas no encontro de leiloeiros eu falo que o leiloeiro é um pouco do palhaço do circo. Ele mantém a atração do evento ali. Ele que sabe dar o ritmo. Porque é meio que monótono às vezes, né? Se não tiver E volta e mesmo você tem que fazer graça. aplicada ali, né? Tem que fazer graça. O leiloeiro, que às vezes tem de um bom humor, mal-humorado, deixa o leilão tenso. O leiloeiro, ele organiza o leilão. Ele que toca o leilão, sabe do tempo do leilão. E ele tem que quebrar aquela monotonia do leilão. Ele tem que dar vida. Às vezes um entusiasmo do leiloeiro levanta um lote. Às vezes você pega um lote, está em R$1.000, supor, está vendendo um bezerro pequeno, e você fala com todo entusiasmo daquele bezerro, que você levanta, vai 1.500 do bezerro, que às vezes o dono só queria 1.200. Na certo? Entonação de voz, exatamente. Na animação ali. Então você tem uma série de coisas no leilão, são extraordinárias. Você vê um leilão de cavalo, você pega um Aguinaldo, Agostinho, que é um dos maiores leiloeiros do Brasil, mora em Presidente Prudente. É mesmo? Eu acho que vocês podem entrevistar. O Aguinaldo é extraordinário. Vamos marcar já, deixa aberto. O Aguinaldo é extraordinário. Venha você e ele. Uma história bonita. O Aguinaldo tem uma história bonita. Que bacana. É um gente que vem de uma família humilde e hoje é um dos maiores leiloeiros do Brasil. E ele sabe fazer um leilão de cavalo, e tem outros grandes leiloeiros de cavalo. Você pega o Nilson Genovese, que mora em São Paulo, mas o Aguinaldo, ele conta uma história, ele conta uma poesia no meio do leilão que transforma o leilão de cavalo num espetáculo. Então são coisas que a gente vai aprendendo junto com eles. Que eu tô pra te dizer então que tudo é venda, então. Tá. Essa animação ali que dá ali,
sai de 1.000 o valor e vai para 1.500, exatamente. a entonação. Faz parte da venda. Claro, faz parte. Faz parte. Eu falei. É um espetáculo. É que eu e ele aqui, só para revelar um backstage nosso. Nós temos um ponto divergente, tivemos um ponto divergente da visão da venda. Então a construção da venda ela se faz em vários momentos, né? Igual o senhor está falando. Mas é natural que a venda por si só é a hora que passa o dinheiro ali e acontece. Claro. Mas existe a construção da venda que é muito importante. Muito importante, muito importante. Você tem que construir um ambiente naquele momento, em poucos minutos, você tem que construir um ambiente para vender aquele produto. E por voz, assim, entendeu? É desafiador demais. Produto. Né? Exatamente. Imagina ele começou, Renan. A gente pode lembrar do Silvio, né? O Silvio Santos e o Portiolli falando esses dias que o Silvio Santos, né, devido ao falecimento, trouxe vários momentos. Na publicidade, ele conseguia que o povo aplaudisse só pela voz. Perfeitamente. Então, a voz, o segredo da voz aí é importante. Para o senhor aí, exatamente. foi o que trouxe mais momentos inusitados, desafiador, e com certeza que faz sentido hoje para o senhor fazer essa parte do leilão. Sim, foi. O leilão, para mim, é assim, ó, uma coroação da minha vida na comunicação, para te falar a verdade. Tá? Por quê? Eu trabalhei em rádio, comecei com 16 anos, te falei, né? E eu tive uma escola muito bacana aqui em Prudente, que foi do Zé de Melo Brito, já falecido. Ele me ensinou a falar de entonação de voz. Ele falava, cara, você tem uma voz muito grave, mas você tem que entonar. Então eu li as manchetes do programa esportivo para ele. E ele começava a me ensinar a entonação. E ali que eu comecei a trabalhar minha entonação de voz. Então você tem uma voz grave, normal. Mas para ler, para apresentar, você tem que saber trabalhar uma distribuição das suas pregas vocais. E você entender o que você tem que fazer. Então você convence, às vezes, falando de um produto, de uma caneca dessa. Olha que caneca linda que você terá para dar para sua esposa no dia dos namorados. Ou você pode falar assim, mulher, pega essa caneca e dá para o seu marido tomar uma cerveja. Sabe? Então, essa entonação que você vai trazer, que a pessoa vai te compreender de como você está falando. É uma conversa que você está tendo. Então, a entonação de voz é ela que você, né, modula o meio em que vai chegar no seu ouvido o produto que você está querendo apresentar. Você traz sentimento, né? Perfeitamente. Emoção. Exatamente. Então tem tudo isso daí. Que aprendizado, eu aprendi muito comício, né? Muito comício eu fiz, quando tinha comícios. Sim, sim. E a gente imaginava, né? A gente não sabe, mas comícios a gente preparava músicas quando eu apresentava o candidato, né? Então tinha uma música do Vangelis, do filme 1492, Descobrimento da América, com Gerard Depardieu. Tem uma música que e aquela música era maravilhosa. Até me arrepia até hoje a gente apresentar comício. Nós estamos em busca de uma cidade, né? Em busca de um prefeito que possa transformar a sua vida, para cuidar de você. E aquela música, quando chegava naquele ápice, aí você chegava, vem ele, nosso candidato. E o povo se arrepia junto, eu tenho certeza disso. Entendeu? Eu tive um episódio muito interessante em 2004, e a gente fazendo a campanha do senhor Agripino. Sim. Né? Desculpa, eu mudei de leilão para... Não, mas, fantástico. Aqui o senhor tem liberdade para permear aí que nós estamos num aprendizado, numa aula hoje aqui. Tem que contar a história, porque a gente vai passar. Mas em 2004, o senhor Agripino em campanha, e nós enfrentamos um adversário muito forte, que era a dona Maria Auxiliadora Constantino. E o senhor Agripino tinha um apelo muito popular, principalmente na periferia. E eu tinha uma facilidade, uma conversa muito franca com o senhor Agripino, sabe? Eu tinha assim, o senhor Agripino foi um crítico dele no rádio, para você ter uma ideia, no jornal. Eu criticava a maneira que ele trabalhava, e um dia ele me contratou. A surpresa de todo mundo, falou, não vai durar 30 dias, durou 8 anos, sabe? Trabalhei muito tempo com ele, e parecia que eu conhecia ele há muito tempo. E no dia que foi esse comício lá no Humberto Salvador, eu falei, hoje vai ser a arrancada da nossa vitória na campanha. Eu falei para ele, o senhor vai entrar no meio do povo,
Mas Tadeu, não, daqui de cima eu vou falar, o senhor vai entrar lá no fundo, porque a candidata adversária não está entrando pelo meio do povo, aí o senhor vai entrar pelo meio do povo. Quando ele começou a entrar no meio do povo no Jardim Humberto Salvador, eu lembrei do detalhe que foi ele, como prefeito de uma gestão passada, tinha dado os lotes para aquelas famílias mais carentes. E aquelas famílias tinham uma casa em virtude do Agripino. Rapaz, quando eu vi aqueles pais pegando a criança, erguendo a mão para encostar no seu Agripino, como fosse um ídolo, um mito, eu me emocionei no palco, comecei a narrar a presença dele, envolvente. E eu me emocionei muito aquele dia, entendeu? Aí que eu vi que nós que trabalhamos com isso, temos que estar mergulhados num processo, seja qual for. Eu estou falando de leilão, estou falando de eleição. Então você viu naquele candidato, você vê que ele é um mito, é um ídolo, tem motivos para ser aquilo, para aquela população que estava lá, e eu jamais poderia deixar de perder o embalo no que ele estava chegando e o povo abraçando, e você falando dele, o nosso prefeito, o prefeito que doou esses terrenos, onde aqui você está morando, com muita dignidade, é aqui Humberto Salvador por causa do Agripino. E aquilo subia. Aí você chegava num caminhão lá em cima, um homem no trio elétrico, o homem já estava emocionado, e na hora de discursar ele sabia falar que o Agripino era um craque nessa hora. Então você vê, comunicação. Então a comunicação você usa de várias formas, mas você tem que mergulhar em todo o processo em que você trabalha. Então, do mesmo jeito que no processo, no leilão, eu me empolgo e eu tenho que estudar um ambiente e saber onde eu vou trabalhar e querer atingir, mesma coisa no processo eleitoral. Uma curiosidade agora. É recente a morte do Silvio. Hoje foi, para o senhor também, uma das figuras mais ilustres no meio de comunicação e inovadora ao tempo que ele iniciou. O Silvio Santos, nós temos o Pelé no futebol, né? Acho que o Silvio Santos é o Pelé da TV, da comunicação. Não tem principalmente locutores de programas de entretenimento, seja no rádio, na televisão, não se basearam no Silvio. Não tem. Até o Chacrinha, que muita gente acha que é um gênio, eu não vejo no Chacrinha a mesma genialidade do Silvio Santos. O Silvio Santos tinha algo que parecia muito natural, da mesma forma que ele estava, trocava de roupa, ia escovar os dentes, tomar um banho, ele estava no palco, né? A naturalidade que ele atingiu. Isso, Silvio Santos era motivo do meu pai, quando era criança. Eu morava em São Paulo, eu morava ali na Avenida Rio Branco, que é o velho centro de São Paulo, morava ali. O senhor sou paulistano. Prudentino paulistano ou paulistano? Sou mais prudentino, muito mais prudentino. Amo essa cidade aqui, vocês nem imaginam. E meu pai, eu falei, pô, tem que assistir Silvio Santos em casa, com minha mãe, morávamos juntos com a minha avó. E meu pai me pegava, a gente saía, eu ia lá nos campos de futebol, ou no Saad de São Caetano, ou no Nacional da Comendador Souza, e assisti futebol com meu pai. Eu conheci todos os campos de futebol de São Paulo por causa do Silvio Santos. Meu pai não assistia o Silvio Santos, não que não gostasse dele, mas falou, pelo amor de Deus, começava às 11 da manhã, acabava às 9 da noite. Para ele era terrível. Então ele me pegava pelo braço, campo de futebol, tinha 6, 7 anos, sabe? Então o Silvio Santos me permitiu conhecer muito disso. E eu virei palmeirense porque sou palmeirense, mas eu virei porque meu pai levou num jogo no Parque Antártica, no dia que o Silvio Santos estava fazendo um programa, ele não queria ficar, assisti Palmeiras e Juventus, Palmeiras ganhou 2-1 dos Juventus, hoje eu lembro, né? E até achei esse jogo um dia no YouTube, e deu uma briga no final, o Palmeiras ganhou, e eu gostei do Palmeiras porque o Palmeiras ganhou na briga do Juventus, e eu virei palmeirense, né? Então graças ao Silvio Santos, né? Mas o Silvio Santos, ele é o papa, é o cara, é o maior craque que eu vi na televisão, no rádio. Todos hoje que fazem programa de entretenimento especialmente, devem e copiam ou iniciaram uma cópia do Silvio Santos. Ele foi realmente o maior comunicador que nós tivemos, seja no século XX, como também no século XXI. É impossível você não falar em comunicação e entretenimento se não falar no Silvio Santos. Tornou-se uma inspiração, né? Tem mais alguma outra pessoa assim que tornou uma inspiração para você durante sua carreira? Olha, porque o Silvio é nível nacional, às vezes mais próxima, né? Eu gostava muito
quando estava sonhando em ter uma carreira, que eu sonhei em ter uma carreira na televisão, no rádio, claro, normal. Era o Sérgio Chapelin. Eu achava o Sérgio Chapelin fera demais. Como que é? O da sexta-feira? O Sérgio Chapelin o que fazia o... Eu apresentava o Jornal Nacional com o Cid Moreira. E também depois ele que emplacou as sextas-feiras no Globo Repórter. O Globo Repórter. Consegue simular. Como que é? O povo faz até meme no digital aí, assim, ó. Calor nunca visto. O inferno não sei aonde. Presidente. Veja hoje no Globo Repórter. É assim que ele fala. É esse, né? Ele era uma fera, né? Eu achava ele um bom apresentador mesmo. Era um padrão. Ele só não tinha a voz grave do Cid Moreira, né? Mas eu acompanhava muito o rádio. No meu tempo, eu gostei muito do rádio. O rádio, o rádio foi o veículo mágico que nós tivemos e foi o princípio de muita coisa. Porque o rádio, um bom radialista, ele mexe com a imaginação das pessoas, né? Ele faz construir. Imagina você assistindo futebol no rádio, o cara fazendo um ataque, você imaginando que o cara está na ponta direita, vai cruzar a bola. Então o rádio permitiu. Então imagina você construir uma notícia policial, uma notícia de política, uma notícia do dia a dia de uma pessoa, de um buraco na rua, uma reclamação do ônibus. O rádio é mágico, porque trabalha a imaginação das pessoas, né? Então eu amava o rádio, para te falar a verdade. Contudo, quando eu estava no rádio, eu aprendi a fazer jornal. E eu virei editor-chefe do Imparcial e me apaixonei muito tempo do Imparcial. Eu tive uma participação assim forte, uma presença forte. Foi eu que comecei a dar uma modernizada na cara do Imparcial. O Imparcial publicava matérias inteiras na primeira página. E um dia me deram a secretaria de redação do jornal. Eu falei, vou mudar a cara desse jornal. Mas eu não tinha tanta experiência de jornal, pra te falar a verdade. E eu comecei a ver todos os jornais da Folha, Estado, Jornal da Tarde, Folha da Tarde, gostei desse, gostei dele. E eu comecei a tirar as matérias inteiras e fazer chamadas com qualquer outro grande jornal para dentro das páginas externas, né? E realmente depois disso aí o jornal ficou com um ar mais moderno. Até no 92, o Adelmo, dono do jornal, um dos donos do Imparcial, Adelmo Vanari, publicou uma coluna que ele tinha chamada Plantão, que eu era o jornalista do ano para ele, porque tinha mudado o jornal. Mas não é, enfrentei tantos desafios, fui aprender a fechar um jornal moderno. Mas é aquela história da comunicação. Como é que eu vou fazer uma primeira página de jornal em que o cara se interesse em ler o restante? Esse é o segredo, aquilo lá que me deixava intrigado. Como é que eu vou fazer uma primeira página de jornal onde o cara olha e fala, pô, eu vou ler essa notícia? Porque esse é o detalhe, entendeu? É desafiador demais. Desafiador. Né? É desafiador, porque desafiador. Eu acho que esse treino que o senhor pegou muito prático, essa visão que o senhor acabou de falar, né? Transmitir a voz via rádio. Isso. Num lance, a pessoa se vê num lance, analisar, verificar. Perfeito. Eu acho que vai montando todo aí, observar várias páginas ali de jornais. Isso mesmo. Então, isso faz um compilado, não faz? Faz um compilado. E, além de tudo, você fazer essa construção, você tem uma credibilidade na sua informação. Tá? A pessoa te ouve e o rádio permite um público muito fiel, mas muito fiel. Eu falo para você que eu trabalhei, por exemplo, no auge do Rádio Imprudente, sim, no último auge do Rádio Prudente. Trabalhei na Rádio Presidente Prudente, tínhamos uma equipe boa de jornalismo. Aí eu decidi um dia, junto com a direção da rádio, implantar uma rádio 24 horas de jornalismo. Tanto é que deram o apelido de CBN Caipira, que foi bem na época a CBN foi criada e virou uma rádio notícia. Então aqui nós criamos a rádio, por exemplo, desde a CBN Caipira. E começamos só a fazer jornalismo o dia inteiro. Mas tinha uma rádio muito boa também, a rádio comercial, um bom jornalismo. Nós tínhamos uma disputa de notícia permanente, de furos de reportagem. E hoje não vejo mais essa pegada, de falar a verdade. A gente tinha interesse em fazer um jornalismo investigativo. A gente ia atrás de uma notícia e a gente estava louco para dar uma notícia. Então, Gil Gomes! A gente tinha vontade mesmo de acertar as coisas. Era algo impressionante. Olha, tem coisas que marcam, um rapaz falou, pô, você dirigiu o Xereta. Cara, eu fiquei até surpreso. Falei, realmente, dirigi o Xereta, que era o carro da rádio, por exemplo, o Dente Fusquinha, chamado Xereta. E Xereta tinha uma vinheta que fazia na rádio, quando tocava essa vinheta,
povo parava que nem você ouve o Jornal Notícias da Globo, né? Aquela que todo mundo vê o plantão da Globo. O Xereta era a mesma coisa. Olha lá. O Xereta, cara, tem notícia importante na cidade. Não, o senhor falou, repórter investigativo, já fui no Gil Gomes. Gil Gomes foi um precursor do noticiarismo, do noticiário policial. Ele foi realmente algo que começou... Esse jeito dele emplacou, o jeito né? dele emplacou. Porque é o que depois chamava... vieram alguns nas esteiras dele. Todo mundo, eu lembro dele. Pirralho, gurizada, Gil Gomes. Gil Gomes. Todo mundo, Gil Gomes. Depois veio o Afanásio Zazate. O Afanásio Zazate virou deputado depois. O Gil não partiu para política. O Gil não quis fazer política. Mas o Gil Gomes foi ele teve por muitos anos a maior audiência de São Paulo. Imagina trazer o teu pai aqui, os dois aqui. O pai dele, era para o pai dele vir. O pai dele é um amante. Fala um pouco do teu pai aí. Não, meu pai, de criança, ele brincava de rádio. Ah, é? É, com canequinha. E colava o ouvido na rádio. O sonho dele era ser radialista. Ele trabalhou numa época. Tem uma voz boa também. Aqui em Prudente. Aqui em Prudente, mas Faz muitos anos já. Nossa. Ixi, era moleque. Até eu ia te perguntar, quando você era criança, você tinha esse sonho? Demais. E como que foi essa mudança da voz aí na adolescência? Porque você nasceu com uma voz de criança, né? Sim. Eu fui observar minha voz e essa observação se deu na escola. Eu estudava na escola em Regente Feijó, no Ivo Liboni. E aí ia ter uma apresentação de um evento, uma professora falou, você não quer apresentar um evento aqui? Eu apresento, maior prazer. Eu fui lá e eu já lia, eu tinha uma facilidade de ler na classe. E ela me chamou. E daí, nessa apresentação do evento, todo mundo ficou, mas você faz rádio? Não, somente quando tinha 15 anos, véio. Como é que eu ia apresentar alguma coisa, né? E, no fim, virou uma zoeira, porque eu apresentava os eventos na escola, depois disso aí, até que um dia o meu cunhado falou para um narrador de futebol de Regente, José Barbosa, falou, meu cunhado tem uma voz muito boa, você não quer aproveitar ele na rádio? Falou, não, põe na transmissão. Eu fui lá e comecei a fazer plantão esportivo. E eu sabia muito de esporte, cara. Sabia muito de esporte. Eu adorava esporte. Você falava de Fórmula 1, eu sabia. Você falava de seleção, eu sabia. Eu sabia a escalação de seleção da Itália, da Alemanha, da seleção da Espanha, a seleção brasileira. Eu sabia muita coisa. Então, aquilo, eu transportei o que eu mais gostava. Gostava muito de esporte. Como jogador, eu sempre fui um fracasso com o futebol, detestava. Não é que detestava, jogar futebol na rua, na farra. Mas jogar profissional, vamos jogar o campeonato. Falava, não quero. Não quero, porque dá muito trabalho isso aí, né? Mas eu amava futebol, gostava de esporte e eu acompanhava esporte, né? E aquilo era um sonho que eu tinha, porque eu gostei do rádio. E te falo porque meu pai escutava muito rádio. Mas uma vez fui morar em Rondônia, cara. Com 7 anos, meu pai foi transferido para Porto Velho, Rondônia. 1972. Você imagina em 1972, Porto Velho, Rondônia. Ele foi abrir a Aviação Mota para lá. E a Aviação Mota chegava até Cuiabá e tinha uma sociedade numa empresa em Porto Velho. Meu pai foi lá para intervir na empresa e levar a Aviação Mota até Porto Velho. Depois a Aviação Mota chegou até Manaus quando tinha uma rodovia pavimentada. Foi a primeira empresa do Brasil que chegou até Manaus por rodovia. E eu cheguei até a viajar a Manaus por essa rodovia, que era uma coisa incrível, hoje está toda distribuída. Mas lá não tinha televisão. Você imagina, eu morava em São Paulo, cara. Tinha televisão todo final de tarde para assistir desenho. Preto e branco. Aí fui para Porto Velho, minha televisão lá parada, não tinha nada de televisão. 2 anos levou para chegar a televisão lá em Porto Velho. E chegou na Copa do Mundo de 74. E eles passavam o Jornal Nacional da segunda na terça lá. O Jornal Nacional da terça passavam na quarta. Futebol, nós assistia a Copa ao vivo. Eu assistia o jogo no dia seguinte. A fitona chegava lá. Todo mundo já falando que o Brasil ganhou. Vocês iam ver. Eu via no rádio no dia que eles tinham o jogo. É interessante. E lá que eu fiquei fã do jogador holandês chamado Cruyff. Johan Cruyff, para mim foi um craque de bola. Eu fiquei encantado com aquele cara da Holanda e jogava um futebol como sem igual, né? Era algo espetacular. Mas a televisão demorou para chegar, não era nada ao vivo. O que é ao vivo? O rádio. E vindo do rádio, meu pai era fã de rádio, eu vim do rádio, virei fã do rádio. Era algo impressionante, muito bom. Ô Tadeu, hoje, se você você que foi inserido no rádio, na comunicação dessa época. Sei. Traz uma visão hoje. Todo ambiente tecnológico.
Que mensagem que isso te dá? Porque são choques culturais. Demais. São choques educativos no âmbito da comunicação. Hoje o imediatismo está em alta, né? Claro, a rapidez que a tecnologia... O jornalismo hoje, talvez o senhor acabou de falar aqui, que era um pouco mais investigativo, apurava-se muitas fontes, tem muita gente querendo dar muito furo de reportagem, talvez que não apura muito a fundo a fonte. Isso é correto. Então, e aí, enfim, aí teve um caso aqui em específico, às vezes, por mais que era rivais, o Imparcial, o Oeste Notícia eram meio rivais, competidores, mas sempre, né, mantendo um respeito da concorrência. Hoje, como que você faz uma análise, entrar lá para trás, no universo da comunicação, via jornalística acendeu, e ver hoje um negócio tudo a milhão, tudo muito rápido. Qual que é o sentimento que você tem hoje sobre isso? Tudo é uma evolução, né? Eu mesmo, na minha história, eu fui percebendo que o rádio já estava perdendo poder financeiro. Eu estava no jornal, vi que também estava perdendo poder financeiro, né? E não acompanhando a questão tecnológica. Fui fazer televisão, fui editor-chefe da TV Bandeirantes, inclusive aqui. E da TV Bandeirantes eu despertar para a televisão. E foi a televisão, acabo de montar um canal chamado Tele20. Fiquei 9 anos com esse canal de notícias, falava notícias e comentava, né? Depois já comecei a perceber, porque eu trabalhava com uma televisão de um argentino, chamado Raul Melo. Raul era um homem que tinha uma visão assim de tecnologia e me surpreendia. Ele que trouxe a primeira TV a cabo do Brasil, né? Ele que me explicou e ele que me amenizou o choque tecnológico de mudança. Porque ele falou, Tadeu, isso tudo nós estamos fazendo aqui, daqui 10 anos, você pode apostar, nós não teremos mais espaço. Vai sair lá no YouTube na hora, vai sair em outros lugares que vão chamar redes sociais. Isso ele falou para mim em 2006, 2005. E aquilo guardou. E aquilo me preparou. Quando comecei a ver a evolução da coisa, eu falei, bom, o espaço talvez não acabe, mas abra muitos outros espaços, como nós aqui estamos aproveitando um podcast, tá certo? Então vocês estão ocupando o espaço que a tecnologia abriu. Abriu um espectro muito bom, né? Aí a pessoa fala, tá, vai ter muita coisa ruim, mas você que escolhe, né? Isso permite para você escolher o que você quer de bom ou de ruim. E tem muita coisa ruim, concordo plenamente. Mas tem muita coisa boa. Você tem que aproveitar coisas boas que a tecnologia lhe oferece. E você pode se informar melhor, né? Mas, infelizmente, nós vivemos um momento em que a tecnologia, quando fala de ruim... E eu tive um exemplo recentemente, quando estive numa cidadezinha do interior do Paraná para fazer um leilão. Cidadezinha pequena, e a torre de TV da cidade está queimada. Não pega Globo, pega Bandeirantes, pega nada. E o cara vai onde? No bendito telefone, no bendito WhatsApp. Ele pertence ao WhatsApp. O cara vive o mundo do WhatsApp. Tem agora os intelectuais do WhatsApp. E você vê na discussão, na conversa que eu tive com ele, essa discussão uma boa, eu percebi que ele estava desinformado, ele acreditou na primeira história que venderam, e você tenta explicar para ele que aquilo não é verdade, mas você é vencido porque o cara acredita fielmente em tudo que ele leu ou ouviu no bendito do WhatsApp. Resumo, a ignorância é o que eu vou dizer assim, é o grande problema que nós vamos enfrentar no mundo ainda nesse século, entendeu? Além da droga que invade cada dia mais as famílias, é a ignorância. As pessoas não percebem que tem guerra, né? Tem guerra na Rússia contra a Ucrânia. Hoje tem Israel contra a Palestina. E as pessoas pensam que aquilo é uma briga de cowboy, né? De mocinho bandido. Mas, na verdade, tem uma indústria de armas que está vendendo o seu produto e precisam pagar essa conta de uma certa forma. Quando você vê o cara defendendo liberação de armas, é porque a indústria da arma está brigando por aquilo, né? Então, as pessoas não percebem que estão sendo manipuladas, entre aspas, por poderosos grupos que se colocam, às vezes falando assim,
com pessoas que falam, sou contra o sistema. Não, o sistema colocou o cara para dizer que é antissistema, porque ele vai atender o sistema. Né? Então, eu estou falando disso aí porque a tecnologia é desafiadora. É desafiadora. Para quem, inclusive o senhor que está nessa transição de várias décadas, é desafiador hoje, né? É desafiador. A informação cristalina na ponta, né? Perfeitamente. Então, quando você vê candidatos saindo, despontando, e você fala, não acredito que esse cara vai ser candidato e possa ganhar uma eleição. O cara com um passado que você fica, né? Aí, mas tem uma legião de fãs, o cara sem conhecê-lo verdadeiramente o que ele é. Né? O cara acredita na história que estão lhe vendendo ali. Então o cara passa o dia inteiro, não quer nem ver, não vê televisão, não lembra nada. Mas tocou, viu uma notícia e falou, é verdadeira. É choque cultural, né? Choque cultural. E é um desafio para quem tá... Demais. Educação, né? É uma educação. Né, Renan? Então você vê países como a Finlândia, Dinamarca, a Suécia, a Noruega, estão tirando os tablets, os telefones da sala de aula e voltando a escrever na lousa, porque as crianças estavam desaprendendo a escrever. E é verdade. Você escreve aqui hoje, você com VC, você escreve por quê com PQ. Né? Estamos resumindo. Fazendo uma adaptação. E se você de vez em quando não escrever no papel, você vai escrever completamente diferente do que você aprendeu na escola. Exato. Então, olha a transformação que a tecnologia e você se vê num desafio permanente. Porque a preocupação hoje não são meus filhos. Vocês conheceram um deles. Mas eu tenho 5 filhos, todos adultos. Agora, minha preocupação são meus netos. Né? E já estão de olho nisso aqui há muito tempo. Não estou dizendo que isso aqui é um mal, não. Isso aqui facilita a vida da gente. Mas... é desafiador. Exatamente. Tem que ter uma dosagem, né? Agora, olhando assim para grande mídia, que traz uma notícia, muitas vezes, vem enviesada ali por uma ideologia. Você percebe isso com mais facilidade? Eu hoje não vejo a notícia como ideológica. Eu vejo ela como mercadológica. Então o cara fala assim, nossa, essa imprensa esquerdista, uma Folha de São Paulo, uma Globo... o Estadão, né? Até o Estadão os caras põem na viés ideológica de esquerda. Os donos dos jornais são todos caras do mercado financeiro hoje. Como é que eles, do mercado financeiro, vão querer uma esquerda? Não tem cabimento. É a mesma coisa que você falar para mim, eu não estou afirmando, estou falando de coisas lógicas. O grupo é crime organizado, que vende droga, está tomando conta. Você acha que ele prefere um país comunista, um país fechado, onde não tem o dinheiro circulando, ou vai nos Estados Unidos, onde ali o dinheiro circula barbaridade? Não há como você entender o crime organizado, gosta de um país com viés de esquerda, gosto da Venezuela. O pobre pra caramba o país lá, uma porcaria pra se viver, ou o cara quer vender a droga em Nova York, onde todo mundo tá com dinheiro, e assim por diante. Então não vejo a questão ideológica, eu vejo mercadológica. Então, recentemente teve uma notícia, as empresas, os 17 setores que querem aquela subvenção, não subvenção não, a retirada, como é que eles usam um nome bacana, redução de impostos, eles estavam tendo. E o governo foi lá e entrou com ação. Não estou dizendo que o governo tem razão, não. Mas quem estava envolvido naquilo, lutando, batendo pesado? Os meios de comunicação. Nós temos 100 milhões de empregados, empregam 9 milhões. Aí eles falam, são os setores que mais empregam no Brasil. E os outros 91 milhões, quem emprega? Né? Então você vê com a mídia, sim, ela vende mercadoria. Então é mercadológica, não é ideológica. Um veículo ideológico aí, você vai ver o jornal do PCO, que existe entre os associados dele, do próprio PT, que pode ter, mas a grande imprensa, jamais. Porque todas fazem parte hoje do mercado financeiro. São empresas ligadas ao mercado financeiro. É interessante. Bom, eu acho que a prosa fica gostosa, o tempo fica complicado. Já vamos abrir esse convite. Vamos... Posso abrir o dia que você quiser. Um próximo momento? Pode. Devido aos horários aqui, a gente tá indo pro finalmente. Tá faltando a palhinha do leilão aí, viu? Vamos ver se eu consigo fazer aqui. O bezerro macho. 42, atenção na pista, quanto? 1.200. 1.200, 1.300, eu tenho 1.400, 500. 500 é teu. 600, 700. 700 é teu, mais de 800, vai.
2.000, tá falando, esse daí tá comprando bem, 2.000, valorizou o animal, e 100, e 100, 2 e 100, 2 e 100, vou vender, 2 e 100, 1, 2, liberou, agradeço, é teu. Show de bola, hein? Finalmente, considerações finais, 1 minuto, 1 minuto e meio aí. Uma linha, eu sempre faço essa, né, máxima, já virou um bordão nosso aqui. Se fosse falar para nossa audiência, para quem nos assiste nesse ambiente digital, uma linha consciente de toda a experiência que o senhor teve, esse desenvolvimento, né, como pessoa, se identificou com a tua habilidade, o teu dom, e isso o senhor faz hoje com uma destreza muito bacana. Qual que é a mensagem de ânimo, de forma bem objetiva, para aqueles que querem, às vezes, estar no meio do caminho difícil algumas coisas, e qual que seria uma linha consciente para essa pessoa aí? Você tem que acreditar. Você tem que acreditar, ter resiliência. É um nome hoje muito usado, resiliência, né? Mas resistir. Você fazer o que você acredita, né? Então, muitas vezes você acha que aquilo que você imagina é o grande final, não é. A vida lhe prepara muitas surpresas e novas etapas permanentemente. Eu chego numa fase da vida e tenho muita gratidão, né? Tudo me aconteceu. Porque você chegar com saúde depois de uma pandemia que nós tivemos, e nós não aprendemos com a pandemia, né? As pessoas não aprenderam com a pandemia. Deveriam ter aprendido. Foi um momento. E a pandemia me ensinou muita coisa. E uma delas, preservar o que a gente tem de bom, que é a família, a sua estabilidade, o seu ambiente. As pessoas precisam ter mais tolerância, um pouco mais de compreensão com as coisas. Você entender por que uma pessoa faz algo que você discorde, mas tem uma finalidade, infelizmente, ou uma história naquela pessoa. Tem um porquê por trás. Tem um porquê, exatamente. Então, eu acho que falta uma compreensão. Eu acho que o mundo falta um pouco mais de compreensão, um olhar mais humano e de empatia com o que está ao seu lado, ou que está lá mais à frente, mas tem um pouco mais de empatia. Eu acho que é isso que está faltando um pouco nesse momento. Que bacana. E aí, Renan, fechamento. Eu queria que ele contasse aí uma curiosidade, tipo ao vivo, alguma coisa que aconteceu, uma coisa curiosa aí, só pra gente, se tem alguma história fechar aí. Com chave de ouro. Rapaz, tem muitas histórias. Mas eu vou contar uma do princípio do rádio, cara. Eu tinha 17 anos fazendo rádio e o locutor do horário tinha tirado férias. E o dono da rádio colocou eu mais um locutor para fazer o período da tarde. E tinha um noticiário chamado Ronda da Cidade, da Rádio Presidente Prudente, às 4 horas da tarde. Chegou uma senhora muito nervosa com um ônibus com um motorista. E eu nunca tinha passado uma situação daquela. Eu entrevistando ela séria. Qual é o nome da senhora? A senhora mora onde? Tá, mas aconteceu. Não, eu peguei um ônibus, eu toquei no ponto, ele não parou para outro ponto. E eu reclamei para ele. Falei, e daí? Não, aí ele ficou bravo e falou de palavras debaixo do galão. Que era palavra debaixo do galão. Quando ele falou palavra debaixo do galão, eu com o microfone, eu tranquei. Mas a turma, rapaziada que trabalhava, que a gente brincava, cambada de vagabundo trabalha com a gente. Que ano que foi isso? 81, cara. Se tivesse meme, já virava aquele corte já virava. perfeito. E eu não entendi o que ele falou, palavras debaixo do galão. Aí que explodiu a rádio mesmo, né? E eu, firme, cara, tentando, aí comecei a querer rir e lacrimejar. E a senhora contando a história do jeito dela. Mas até hoje não esqueço dessas palavras debaixo do galão, entendeu? Agora, a história, tem... contar a história de política do senhor Agripino, eu passo aqui a noite inteira. O senhor Agripino foi um personagem único, sabe, de histórias políticas, de coisas que ele fez. Olha, vocês, um dia a gente tiver a oportunidade de contar histórias da política, mas o Agripino era o rei das histórias. Todos que conviveram com ele tem muita história para contar. Show de bola, já fica aqui. Fiquei curioso aí. Pronto, é isso aí. Beleza? Tá bom, querido. Obrigado por ter nos atendido, essa prosa. Obrigado. Infelizmente o tempo nos limita aqui, mas num outro momento... Aqui, ó, criamos essa conexão. Por essas experiências aí, você vai ter que voltar. Eu voltarei aí, com certeza. E a gente vai querer ouvir essas histórias aí do seu Agripino. Vou contar. As superações que você teve aí. Uma delas, você falou do baixo galão aí. Do baixo do galão. Debaixo do galão, nunca mais esqueço. Fazer o quê? Muito obrigado, gente. Obrigado, prazer conhecê-los aqui. E é isso aí, ó. Você curta, comenta, compartilha. Tá aqui
um veterano da comunicação, compartilhando esse momento. E a comunicação, meu amigo, você em tudo na vida vai levar, Verdade. porque enquanto estamos vivos, é isso mesmo. comunicação que predomina. É isso mesmo. Boa, boa! Consciência é show.